Olá pessoal, na nossa aula passada nós criamos as variáveis que serão utilizadas para definir a largura e a altura da carta, a margem do nosso jogo, o espaço entre as cartas e criamos o evento onStartLayout que definia esses valores. Hoje nós vamos criar o layout do nosso jogo, isto é, nós vamos fazer com que as cartas sejam postas na mesa para o usuário visualizar todas as cartas do nosso jogo. Então, vamos na nossa folha de evento Gameplay, selecionem o evento onStartLayout e vamos fazer o que? Botão direito, ADD, Another Sub-Event. Então, vamos criar um sub-evento para este evento aqui, pessoal. Então, nós vamos fazer com que o sistema repita quantas vezes? A quantidade de cartas que nós possuímos no jogo, GNumber cards. Por quê, pessoal? Este evento aqui, este sub-evento, vai servir para criar o layout do jogo. Então vamos pôr um comentário aqui. ADD comment, cria o layout. Vamos também aproveitando, pessoal, colocar um outro comentário aqui no de cima. Inicializa as variáveis. Pronto. E agora vamos fazer a seguinte coisa. Dentro do nosso subevento, dentro do nosso repeat, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que definir qual carta que nós vamos colocar na mesa e qual coluna que essa carta vai ficar. Mas antes, pessoal, vamos criar aqui algumas variáveis locais que nós vamos utilizar neste evento. Então, cliquem com o botão direito, ADD, Local Variable. Então, nós vamos criar algumas variáveis locais a esse subevento. Elas só existirão aqui. Então, facilitando, eu já deixei escrito, eu vou criar uma variável currentTable que vai servir para quê? Indicar qual carta que eu estou inserindo na minha mesa agora. Vou iniciar com o valor -1. Vou colocar uma outra variável também, currentColumn, que vai servir para determinar qual coluna essa carta vai ficar. Vamos ver por que deu erro. Vamos novamente, ADD, variável local, currentColumn, -1 também vai iniciar, é porque eu tinha deixado um espaço em branco no nome, e linha corrente, que vai servir para determinar em qual linha essa carta vai ficar. Também vamos iniciar com -1. Agora, pessoal, dentro do nosso laço de repetição, nós vamos adicionar uma ação. Qual ação? Eu vou fazer o meu sistema definir um valor para quem? Para o meu currentTable. Vou fazer o que? Ele incrementar o valor. Então, é mais fácil nós fazermos o que? ADD_to, vou adicionar o valor 1 ao currentTable card. Pronto. Então, toda vez que ele executar o laço de repetição, ele vai adicionar o valor 1 ao currentTable. Então, ele vai começar com -1. Quando ele entrar no laço, vai passar a ser 0. Com isso, ele vai pegar e vai trabalhar com o frame 0. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Além disso, pessoal, nós vamos adicionar um outro evento, uma outra ação de sistema, onde nós vamos definir o valor de quem? Da nossa coluna corrente. Reparem, pessoal, que esse valor nós vamos determinar por meio do resto da divisão da carta atual que nós estamos colocando pelo número de cartas. Reparem que toda vez o resto da divisão vai corresponder à coluna que a carta deve ser inserida.
Depois faça um teste de mesa para conferir isso daí. Maravilha! Então agora, pessoal, nós vamos criar aqui um outro subevento do nosso repeat de sistema, que vai ser executado para comparar valores, onde o meu current column seja igual a 0. Caso a coluna seja igual a 0, o que nós vamos fazer? Então, quando a coluna for igual a 0, nós vamos adicionar, pessoal, um valor a quem? A linha current row, para que ele coloque a carta nesta linha corrente. Maravilha! Agora nós vamos criar um outro subevento, em branco agora, que vai executar a seguinte coisa. Esses dois eventos, este serve para repetir a quantidade de cartas, onde eu defino a carta atual, que eu vou colocar na mesa, defino qual coluna eu vou colocar essa carta, aqui eu estou definindo qual linha eu vou colocar a carta, e aqui, pessoal, nós vamos adicionar a carta. Então, nós vamos fazer o sistema, criar um objeto. Qual objeto? O objeto carta, onde nós vamos colocar ele na layer 0. Em qual coordenada x? A coordenada x, pessoal, vai ser determinada com base na largura e na coluna atual, na largura da carta e o espaço da carta. E o y, pessoal, a mesma coisa. Só que ao invés de ser pela margem da esquerda, vai ser pela margem superior. E agora vai ser com base na linha e na altura da carta, não na largura. Done. Maravilha, pessoal. Agora que eu defini o lugar com que essa carta vai se posicionar na nossa tela, eu tenho que definir qual frame essa carta vai representar. Então, eu vou fazer com que seja adicionado, vou fazer com o sistema, adicione um valor para quem? Para a nossa carta. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que a nossa carta, ou melhor, vamos voltar aqui. E vamos fazer com que a nossa carta set o frame, ou melhor, set value, para quem? Card face frame. Qual frame o card face frame vai representar? Ele vai representar o frame current table card. Então pronto, pessoal. Nós estamos criando a nossa carta e falando que a face da nossa carta é a carta que nós estamos inserindo no nosso layout. Será que já vai funcionar? Vamos fazer um teste. Vou dar um play. Olha lá. Ele inseriu as cartas na nossa tela. Porém, pessoal, vamos alterar algumas coisas. Então, venham aqui. Primeiro, eu vou arrastar essa carta para fora do nosso layout. Agora, no nosso layout, pessoal, vamos lá nos layers, selecione o layer 0 e vamos mudar a cor de fundo desse layer. Escolham a cor que mais agrada a vocês. Vou colocar essa cor. Depois nós podemos modificar para testá-la.
por uma outra cor aqui. Pronto. E, voltando para o nosso projeto, em especial na nossa layer, nós vamos definir uma largura para a nossa tela. Vamos começar aqui, vamos tentar 800 por 600. E o nosso projeto, pessoal, nós vamos definir o tamanho da tela de 800 por 600. E em full screen eu vou colocar letterbox integer scale. Vamos ver. Olha lá, ele exibiu todas as cartas, porém as cartas ainda estão sobrepondo. Então vamos ver o que está errado no nosso game. Antes, deixa eu reparar outra coisa. Ao clicar, pessoal, ele está ativando já automaticamente todas as cartas. Não é isso que deve acontecer. Então, pessoal, vamos arrumar esses pequenos defeitos. Primeiro, vamos arrumar o defeito da carta, que ao clicar na carta, ao invés de abrir uma carta só, ele abre todas. Então vamos lá no nosso gameplay event. O evento do mouse, pessoal, nós vamos ter que mudar, não é quando clicar no mouse, é quando clicar em um objeto. Então quando eu clicar com o botão esquerdo em um objeto, qual objeto? A carta. Aí eu disparo essa ação. Então olha lá, vamos ver se isso já arrumou esse detalhe. Perfeito, pessoal. Já está funcionando isto daqui em nosso jogo. Agora vamos pensar no porquê que a imagem não está ficando alinhada. Isto é porque, pessoal, nós criamos a nossa carta, definimos qual frame a carta vai representar, mas nós temos que fazer o que? A nossa carta set size. Nós temos que mudar o tamanho da carta. Para qual tamanho? Para o gcar de largura e para o gcar de altura. Vamos ver se isso resolve. Pronto. Olha lá, funcionou perfeitamente, pessoal. Então pronto, nós conseguimos colocar as cartas em nosso jogo. Nossa aula já se estendeu demais. Nós continuaremos na nossa próxima aula. Quem gostou, compartilhe e dê um like. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.